Dornelles, eu vou convidar o Flávio Cavalcante Júnior, jornalista. Ele é um ícone da televisão. Flávio, você tem que entrar. Não, você não tem que solicitar para entrar, você tem que aceitar meu convite. Aê, Flávio Cavalcante Júnior. É isso aí. Tudo bom? Hein? Tudo bom? Tá escutando Estou direitinho? te Tá escutando legal? ótimo. Eu estou não me vendo, mas eu não preciso me ver, tá certo? É isso? Tá? Não, eu tô te vendo, a Então imagem tá, tá tá ótima. ótimo, ok. Você que tem que me ver, tá bem. Não, e o Tudo em paz. pessoal depois também tem que ver a gente. Você só baixa um pouquinho que você está pegando do queixo para cima. Isso, aí Ok. regulou, pronto. Agora Perfeito. tá ótimo. Tudo bom? Obrigada por aceitar conversar, É Flávio. isso, Desculpe pela entrevista de ontem. adoro bater papos e que bom que tudo acabou bem no seu caso, né? Porque É, é um horror esse tipo de ataque a vídeos e telefone. É um horror esse negócio. e não é só Está cada vez isso, pior. a questão da segurança é que coloca outras pessoas em risco. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque coloca outras pessoas em risco, mas deixa para lá isso, vamos falar do que é bom. Vamos. Flávio, Oi. você tem uma trajetória na televisão como empresário, como jornalista, como uma pessoa que está sempre no bastidor, que está sempre observando tudo. Você é uma memória da televisão brasileira. Mas essa Poxa, memória começou na sua casa, com o seu foi, pai. Você Eu começou, novinho, eu você novinho, começou, 5, 6 você anos. exatamente. Você começou a ver a história da televisão brasileira nos primórdios, né? Eu lembro de eu, menina, assistindo Flávio Cavalcante em casa. Tem Pois uns ritos, tem uns gestos dele que são marcantes para sempre. Um instante maestro, é. comerciais, por Nossa, favor. comerciais ele esticava a mão. Nossa, comerciais, por favor, ele esticava a mão. Para parar, para o maestro E também parar. quando ele quebrava os LPs, que na Isso. época era o da LP, que ele não gostava das músicas, ele ia para o Ele, palco, fazia aquela cena dramática e ele disse, quebrava o LP. ele quebrava os discos que na época ainda antes do LP, havia aqueles discos de formato de acetato, feito de acetato, que eram discos duros, sabe? Aqueles discos eram bons de quebrar, segundo o velho, fisicamente, porque ele picava todo. Já o LP não dava essa qualidade. Fazia aquele barulhão no vídeo. Exatamente. O LP não dava. Aí ele ficou muito frustrado, aí ele inventou o negócio de começar a rasgar as letras, porque o LP não dava o mesmo impacto, não ficava em pedacinhos e tal. É isso aí. A produção escolhia os discos que iam ser quebrados Não, no ar ou eram não. inflados? Tudo pessoal dele, todo velho. O velho é o papai que escolhia isso. Ele produziu o programa dele, principalmente no início, aquela fase dos anos 50, ele produzia tudo, sacava e tal. E essa coisa Ele lançou um programa chamado Um Instante Maestro, que foi o primeiro programa dele na televisão para comentários e críticas de música. Esse programa nasceu de uma maneira muito curiosa. Marzinha, minha irmã mais velha, tem um ano mais do que eu, na época tinha 7, 8 anos de idade, e começou a cantar em casa uma canção de uma mãe solteira, que tinha acabado de ter um filho e tal. E a Marzinha cantando aquilo na hora do almoço, mas onde é que você ouviu essa história, minha filha? Ela com 7 anos, ela nem sabia o que ele estava cantando, é claro. Aí ela falou, eu ouvi no rádio aí, a Maria Babá, que era a nossa empregada, a gente chamava de Maria Babá, porque ela foi babá de todos nós três, e depois ficou como cozinheira e tal, passou a vida conosco, está enterrada no mesmo lugar que papai, é uma pessoa queridíssima. Aí a Maria, eu ouvi um rádio que a Maria Babá estava ouvindo, aí papai falou, está precisando dar uma disciplina nessa música, isso é uma coisa horrorosa e tal. Aí lançou o Instante Maestro. Eu lembro muito do Flávio, no meio do palco, ele ia para o púlpito, né? Aquela coisa Isso. solene. Ele era um homem muito elegante, muito É, bem vestido, estava sempre bem trajado no vídeo. é, Era um respeito até com o público, né? Aí ele pegava aquele disco e é. te deu. Gente, eu era criança, eu ficava assim, caramba! O É. Flávio disco! Mas você sabe que o papai tem uma história essa
desse momento, que é a história do Noite de Gala, que foi o programa que, nos anos 56, 57, o Abrão Medina, que na época era pai do... Abrão Medina é pai do ex-deputado Rubem Medina, é pai do Roberto Medina, um homem do Rock in Rio, e o Medina lançou um programa chamado Noite de Gala, segundas-feiras de noite, que era um grande show, é um tipo, vamos lá, fantástico, um modelo assim, tinha um show um programa de variedades, que no final o velho fazia uma entrevista, sempre bombástica. Aquela coisa de raspar a barba de Tenório Cavalcante, que foi um personagem político folclórico aqui do Estado. O homem da capa preta. Isso, da capa preta e da Lurdinha. Lurdinha era metralhadora. Metralhadora. Que ele usava escondido. E esse programa deu uma repercussão tão grande que mandaram a segurança proteger o papai com medo dos amigos do Tenório. O papai raspou a barba do Tenório, fez um desafio para ele, dando uma grana para uma instituição de caridade lá de Caxias, se ele concordasse em raspar a barba. Aquilo para o Tenório era um sinal de humilhação muito grande, porque a barba era o símbolo do poder. Ao mesmo tempo, não podia recusar-se que um asilo importante lá da comunidade dele deixasse de entrar com dinheiro. O Tenório, quando acabou o programa, esse quadro, o velho ia tirando do ar o programa e falou: agora você não vai tirar do ar o programa, você só sai daqui, eu vou dar o mesmo dinheiro que você deu para esse asilo, eu vou dar a mesma quantidade, mas você tem que ou raspar a sua cabeça, que o papai não tinha barba, ou dar um mergulho na piscina. Custava mais barato o mergulho na piscina, lá da casa do Tenório, e ele deu o famoso mergulho. Isso teve uma repercussão tão grande, mas tão grande, Letícia, que um ano depois o velho vai aos Estados Unidos e consegue, de uma maneira muito ousada, uma entrevista exclusiva, gravar uma entrevista exclusiva com Kennedy. Foi uma coisa... Ele chegou depois para o assessor do presidente, que agendou a entrevista exclusiva, e disse: mas por que você recebeu a gente que é do Brasil? Ele falou: não, porque ninguém nunca pediu. Você foi o primeiro que veio aqui pedir uma exclusiva. Brincadeira, é que o Kennedy estava querendo lançar o programa Aliança para o Progresso, que era um programa voltado para a América do Sul, numa tentativa de neutralizar a entrada dos soviéticos via Cuba no resto da América. Então, o Kennedy usou o espaço para badalar a integração lá com a América do Sul e tal. Mas, de qualquer maneira, foi um furo de reportagem que repercutiu mundialmente e tal. Mas, na entrada da gravação, esse assessor do Kennedy de imprensa chegou para o papai e disse, num portunhol, disse: Mr. Cavalcante, ainda bem que nosso presidente não have barba. Muito bom! Muito bom, né? Porque, muito bom, muito bom. Mas então o Flávio Cavalcante entrevistou o Kennedy. Entrevistou o Kennedy, entrevistou o Papa, o Paulo VI. Ele fez entrevistas muito ousadas. Mostrou na Flórida, ele conseguiu na base de lançamento o primeiro foguete que ia ser lançado com homem no espaço. Ele fez essa matéria 2 anos antes do lançamento. Isso aconteceu. Ele estava ainda em montagem e tal. Ele fez muita coisa ousada, muita coisa criativa. Ele adorava essa... E na época não era comum reportagem internacional, né? Era mais difícil, a grana era curta, uma viagem internacional era muito cara, levar uma produção e tal. Como é que ele conseguia isso? Ele tirava dinheiro do bolso dele? Não. A bem da verdade, a Noite de Gala, o programa O Rei da Voz, que era o patrocinador, e o seu Medina, o velho Abrão Medina, patrocinava e bancava. Ele adorava essas coisas, achava que dava prestígio para ele. E é uma coisa curiosa, o Medina tinha uma lógica
cartesiana, que ele diz, eu preciso que você faça sucesso no programa para que eu venda a televisão, aparelho de televisão. Olha, Que a televisão era muito monótona naqueles primórdios. Era uma entrevista, era uma coisa de estúdio, aquele papo, uma cadeira aqui, outro sentado do lado e batia um papo. Era uma coisa muito fria, com desenhos animados importados, mas pouca criatividade, pouco charme. Nacional, né? E aí, pouca produção nacional, né? Exatamente. Aí o Medina resolveu investir nisso com a finalidade principal de vender televisão, o que ele fez muito bem. É verdade. Olha, inclusive, as pessoas eram muito ligadas à rádio. Eu lembro, na minha infância, no interior do Rio Grande do Sul, a minha avó escutava novela, radionovela. E meu pai conta que quando ele veio para o Rio de Janeiro, solteiro, tal, ele ia ao auditório da Rádio Nacional, ele era fã da Emilinha, Marlene, Calbi, então ele fala com muita saudade desse tempo dos programas de auditório da Rádio Nacional. Então nós tivemos em casa esse hábito de ver programa de auditório, programas, era o Blota Júnior, J. Silvestre, mas o favorito da gente era o Flávio Cavalcante. Porque a gente achava ele muito chique. Eu não sei se era Eu achava lindo quando ele levava os canarinhos de Petrópolis, quando ele levava aquelas grandes damas da sociedade, que ele fazia, ele passava uma imagem de TV elegante, não era baixaria, né? Verdade, verdade. Ele sempre foi muito, muito chique, muito elegante. Mas ele adorava, era um obcecado por isso, obcecado por audiência de televisão, era uma coisa que ele perseguia muito. Ele reconhece mais tarde, já maduro, já um ex-consagrado e tal, que ele precisava estabelecer limites, porque chegava em determinados momentos a coisa ultrapassava o limite do razoável. E ele chegou a ser punido pela Revolução, ficou 60 dias fora do ar, uma punição... Ele foi censurado, né? O Flávio foi censurado uma época, né? Como é que foi essa censura? Por quê? Olha, há duas versões. A oficial é de que ele ultrapassou os limites do que a censura achava admissível que fosse feito para proteger os lares brasileiros. Então, ele, por exemplo, entrevistou lá uma família que o marido trocou de mulher com um amigo, e aí tiveram um filho, e aí ninguém sabia de quem era o filho, se era um ou outro, aí os casais começaram a brigar para identificar quem era o autor do filho, uma baixaria mesmo. E aí ele levou todo mundo para o programa, fez uma matéria sobre isso, saiu um arranca-rabo lá entre os casais no áudio, eles brigando um com o outro, e até saiu uma frase indecorosa de uma das senhoras, que o papai perguntou, mas minha senhora, por que a senhora largou seu marido? Ah, porque o senhor Flávio, ele não dá mais no couro. Aí, realmente... Eu imagino o Flávio dizendo isso. Não combina com ele. Isso tá mais para ratinho, né? Era gente muito... Era assim, era gente muito simples, que falou isso com a maior inocência do mundo e tal. Esse programa, esse quadro serviu de pretexto para que os poderes lá da Revolução suspendessem de castigo o Flávio Cavalcante por 2 meses. Claro, que era tão legal. Ele ficou afastado 2 meses da televisão. Foi um período muito duro, enfim, para a gente, pessoalmente, porque a receita do programa era muito alta, perdeu-se a receita e tal. Mas é uma das historinhas que se conta. Na realidade, o que aconteceu é que o papai estava começando, que veio lá no início, em 64, ele era lacerdista, amigo de Lacerda, tinha maior admiração pelo Lacerda, pelo Carlos Lacerda. Aliás, coisa que o carioca da idade contemporânea tinha também, porque o Lacerda foi o maior governador que, na época, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade-estado, né? O Rio de Janeiro deixou de ser a capital, né? E foi fundada aqui uma cidade do Rio de Janeiro com formato de estado. E o Lacerda foi o primeiro governador, e um excelente governador. Fez obras que estão aí, se eternizaram, a Terra do Flamengo, o Túnel Rebouças e dezenas de outras coisas. E o papai era Lacerda e estava toda hora botando Lacerda do ar,
A Revolução consumada, o Lacerda briga com a Revolução, porque não era o combinado. O combinado era que teria eleição, eles derrubariam o governo Jango. Está no meu livro essa história. E depois de derrubado, eles terminariam o mandato de presidente, que tinha sido o Jânio Quadros eleito, que depois renunciou, e aí entrou o vice, que é o Jean Goulart, que era o Jean Goulart. Então, faria-se nova eleição. Lacerda, obviamente, de olho, ele, aqui no Rio de Janeiro, e na época o Brizola, lá no Sul, de olho na candidatura para presidente no ano seguinte. A Revolução resolveu, os generais resolveram não largar a chamada boquinha, né? E deram o golpe e ficaram aí 20, 30 anos, por aí. E o velho passou a ser um adversário dessa gente e lutou muito contra isso. Mas o Flávio teve uma época que o termo seria cancelado. Eu sei que muitas pessoas se referiam a ele de uma maneira pejorativa, como aquela pessoa... a esquerda perseguiu muito o Flávio Cavalcante. Sim. O velho encheu o saco da esquerda demais. E como é que bateu isso nele? Porque ele era um homem conservador. Flávio Cavalcante era um homem conservador, que fazia um programa para a família brasileira, não tinha baixaria, não tinha escândalo, e ele foi perseguido pela esquerda. Por que isso e como se deu na família isso? Olha, era muito difícil, às vezes dolorido. Eu ficava muito assustado. Papai não, o velho não tinha o menor respeito pela esquerda que o perseguia e não estava nem aí. Eu ficava apavorado. Olha, teve uma noite, um final de dia, que lá em casa os telefones, na época, eram rústicos e a campainha não tinha volume. E tocava o dia inteiro de ameaças, enfim, uma coisa horrorosa. Claro, os telefonemas familiares, habituais, e mais trotes e tal. É a casa do Flávio Cavalcante, esse é filho da rua. Aí o velho tapava, escondia, enrolava o telefone num cobertor para abafar o som. E não atendia, dificilmente atendia ligações. Mas um dia o telefone tocava sem parar tanto, nós estávamos jantando, e o papai chegou e falou: Flavinho, vai lá e atende. Eu tinha meus 14, 15 anos. Aí eu fui lá, desenrolei o telefone, atendeu. E o que você perguntou assim, uma voz perguntou: é da casa do Flávio Cavalcante? Eu, sim, é assim. Quem está falando? Eu, todo orgulhoso, sou o filho dele. Ah, meu filho, que pena. Seu pai vai ser morto, nós vamos matar esse seu pai. Aí, menina, eu fiquei... claro, lívido, desliguei o telefone, comecei a chorar emocionado. E papai, mas o que foi e tal, não sei o quê. Aí contei para ele o que foi. Falei, isso é trote de maluco, não vai acontecer nada e tal. E realmente, felizmente, não aconteceu nada. Mas eu vivia com o coração na mão, de medo, sabe, disso acontecer, porque as ameaças eram constantes. E aquela coisa, né? Ele era um homem publicamente exposto, que dava muitas pistas de onde ia, de onde vivia, dos lugares que frequentava. Não tinha essa coisa do stalker da internet de hoje, que é muito mais perigoso, mas com certeza o Flávio corria risco. Eu lembro do meu pai comentando assim: o Flávio está se colocando muito, de uma maneira muito perigosa, porque a esquerda pode fazer alguma coisa contra ele. Porque ele foi um apoiador do Lacerda, ele apoiou o regime militar, então ele estava sendo cancelado, entre aspas, como se fosse hoje, né? Só que de uma maneira muito rude, muito brutal. Sim. Não, porque os caras tinham um ódio dobrado do papai, porque ele foi um revolucionário. Então ele era considerado um traidor. O Lacerda não era traidor, o Lacerda era só opositor. Mas papai, pela Revolução, que a Revolução se sentia um pouco dono da linguagem de Flávio Cavalcante. Ele não era. Então, realmente foi um momento muito, muito complicado. Até que, finalmente, um general aí mais lúcido resolveu acalmar essas coisas e abafaram e pararam com essa perseguição e a vida foi tocada. Mas, enfim, aí ele tocou a vida, foi muito feliz, dava muita audiência. Aos domingos ele disputava audiência
com o Silvio Santos, que vinha na Globo, vinha de meio-dia às 8 da noite, com aquele programa dele, e às 8 da noite entrava o Fantástico. E o papai entrava no ar na Tupi, na Rede Tupi, às 6 da noite, portanto, pegava as 2 horas, últimas horas do programa do Silvio, e a seguir o programa. Não, desculpe, antes do Fantástico, era o Chacrinha. Era a Chacrinha. Quando o Chacrinha foi para lá, Isso. Era uma concorrência bárbara na televisão, e eu acho que os três, em busca dessa audiência, o Silvio menos. O Silvio sempre foi muito mais jeitoso e tal, não se envolvia em questões complexas e tal, mas o papai e o Chacrinha fizeram uma guerra que depois, anos depois, o Boni, no seu livro, escreve, dizendo que foi um exagero, que aquele momento passou um pouco do ponto, porque os dois foram à luta. Tinha uma personagem aqui, rapidamente contando, tinha uma personagem que ficou muito famosa, que era uma pessoa espírita que recebia um ente chamado Seu Sete da Lira. Eu lembro. Pois é, eu fazia um sucesso aqui no Rio de Janeiro, era no subúrbio, a elite brasileira carioca ia toda para lá para fazer seus pedidos e fazer suas manifestações lá e tal. E o programa realmente era um sucesso, a tal da guru lá. E aí, Seu Sete da Lira, o Seu Sete da Lira era uma mulher. O Seu Sete da Lira era o ser que ela dizia que incorporava. A entidade. E a entidade. E aí o velho, obviamente, resolve levar Seu Sete da Lira para o programa dele de domingo. E combinado, eu fui lá, convencer a mulher para ir, o cara e tal. Só que o pessoal do Chacrinha fez a mesma operação. Nossa. E sequestrou o Seu Sete da Lira no programa. Olha, é fantástico, isso é. E levou primeiro, porque o Chacrinha disse para você, não tem problema nenhum, você vai no meu programa primeiro, que depois você vai para o do Flávio. Aí a mulher, estão dando mesmo, eu prometi ao Flávio, eu vou. Ela não tinha noção de que a exclusividade, com o impacto, e ela foi nesse mesmo domingo, ela foi, então, ao primeiro programa do Chacrinha, e o velho, quando soube que ela estava no programa do Chacrinha, ficou desesperado da vida, mas não é possível, é um absurdo e tal, não sei o quê, mas levou lá o Seu Sete da Lira. E no dia seguinte, a conversa era quem ganhou e quem perdeu aquela história. Que isso é uma... Aí o governo veio em cima. Absurdo. Tá assim, desculpe, tem uma senhora, a lenda conta, tem uma lenda que envolve a senhora Médici, que era primeira dama do país, que ela ficou muito impressionada no programa com o Seu Sete da Lira e que ela tinha sido... Desculpe. Era Sila, Dona Sila, exatamente. Tem uma lenda que ela, vendo o programa, ficou muito comovida, impressionada com aquilo e teria se incorporado. Isto é uma lenda, tá? Mas que aí os militares indignados mandaram prender o papai, foi preso, soltaram logo. Enfim, olha, no fundo, um monte de bobagem, entendeu? O que era bom mesmo eram os quadros do programa, tinham quadros maravilhosos, os jurados, com a Márcia do Whindersson, Erlon Chaves, o meu amigo e maestro queridíssimo. O som está picando. É loura, altiva. Isso, chiquérrima. Sim. Nota 10, mulher nota 10. Ela falava... Isso. Você sabe que a história do júri, que o júri naquele momento virou um vício na televisão, todo programa tinha júri. O papai inventou esse negócio de júri apenas para julgar músicas de carnaval naquele período, lá na TV Excelsior e tal. E convidou o Sérgio Bittencourt, o Humberto Reis, o Carlos Renato, a Márcia do Whindersson, a turma dele, para fazer esse programa. Esse tema de jurados fez tanto sucesso que todo mundo... Aí a Shakira passou a ter júri, Silvio Santos passou a ter júri. Naquela verdade do velho guerreiro, né? Na televisão nada se cria. Tudo se copia. Tudo se copia. Eles tiraram Lavoisier e adaptaram para a televisão brasileira. É isso aí.
se medir a Ibope? Porque hoje tem os institutos, de uns anos para cá, tem os institutos, mas naquela época, como é que Tinha era também, medida? já tinha um Ibope, já tinha, fundado pelo Montenegro, pelo pai do Carlos Augusto Montenegro, que depois o sucedeu na empresa, e já tinha o Ibope. O Ibope era uma coisa que nós tínhamos obsessão por aqueles números. Os números eram contados de 15 em 15 minutos. Quem nunca? E havia uma guerra. Você sabe que eu fazia curso de estatística, é um curso para entender a lógica, porque aqui a grande discussão é o seguinte: o Flávio Cavalcante dá audiência na zona sul do Rio, mas não dá audiência no subúrbio do Rio, que o subúrbio ouve o Chacrinha. Isso depois constatou-se que não era verdade. Quer dizer, o Chacrinha e o Velho atingiam a todas as classes. Alguns preferiam o Chacrinha, outros preferiram o Velho, mas não tinha essa coisa. Não, porque é do subúrbio, só vê o Chacrinha. Mentira. E isso foi muito bom. Até para justificar um anunciante, para vender. Eu lembro anúncio das Casas da Banha. Eu lembro que quando nós viemos para o Rio, teve uma inauguração do supermercado Casas da Banha, que tinha um porquinho, que era assim, uma loucura. Todo mundo queria ver, porque os artistas iam, os apresentadores iam, era uma coisa assim louca. Eu ficava assim, gente, a minha mãe me levou uma vez, tá? Não vão contar para ninguém, não. Minha mãe me levou na inauguração das Casas da Banha. Mas era novidade, todo mundo queria, sabe, o programa, a gente queria ver de perto. E o Chacrinha distribuindo bacalhau no auditório, lembra? Ele jogava abacaxi nas pessoas, jogava bacalhau, abacaxi, era uma loucura aquilo. Gente, e eu nasci no mesmo dia do Chacrinha, 30 de setembro. Eu, ele e Daniel Filho. Infelizmente, Daniel Filho também é do mesmo dia, mas nada é perfeito, né? Chororó também. Não, Chitãozinho, que é do mesmo dia, 30 de setembro. Mas nem tudo é perfeito, né? Mas enfim. Setembro também? 30 de setembro. Tá. Então você já não é mais virgem, eu que sou. Eu sou de 3. Não sou virgem, não. Tenho um filho, inclusive. Tá bom. Eu sou de 3 de setembro. Você é início. Daqui a pouco tem o aniversário. Meu filho é semana que vem, em agosto. Mas, enfim, como é que você teve a ideia de escrever o livro Senhor TV? Mostra pra gente o livro. Ok. Tá aqui. Eu não sei se você tá vendo que eu tô sem sua imagem. Tá bem? Tô. Sobe mais um pouquinho. Tá, Senhor TV. Só que a câmera tá assim, então eu tô vendo ao contrário. Baixa um pouquinho. Sim, dá pra ver o Flávio. Você é idêntico ao seu pai, né? O papai me imitava demais. E aqui tem a foto. A foto da contracapa é a tal entrevista do Kennedy. Sobe um pouquinho a imagem. Não. Afasta da câmera, afasta. Bota mais do lado do seu rosto. Bota do lado do seu... Não, só dá para ver as letrinhas, como diz meu filho. Mais um pouco. Não dá. Faz assim, ó. Assim. Agora deu. Deu? Bom. Deu rapidamente o Kennedy sentado. Na realidade, a Léia Penteado, que foi a nossa colega, minha assistente do Plano do Papai durante muitos anos, tinha feito um livro chamado Um Instante Maestro, que era um livro narrando a história dela, com o programa, com os bastidores, enfim. Então, tinha esse livro da Léia. Tinha também um livro da mamãe, chamado Meu Flávio, que era uma canção de amor que ela fez para o papai, mas ficou uma coisa muito familiar, eles não divulgaram muito e tal. Eu achei que estava na hora de eu contar as histórias, porque, primeiro, que eu trabalhei com ele de perto, tivemos duas relações simultâneas, uma da relação do funcional de trabalho, onde a gente discutia, brigava e tal, enfim, e trabalhava muito, e ele me dava desafios muito difíceis e tal, para cumprir, e tinha um lado afetivo da nossa relação. Naqueles anos que eu trabalhei com ele, foi 6 ou 7 anos, no meio da década de 70, poucos momentos a gente vivia como pai e filho. Passamos a viver como colegas de trabalho, claro, sob a liderança dele.
E Ele fizemos era coisas. rigoroso? Ele era um chefe rigoroso? Era, mas ele era muito compreensível com as dificuldades que se tinha para alcançar alguma. Se fosse uma coisa bárbara de ruim, é claro que. Mas eu também não fazia coisas bárbaras de ruim. Mas ele me dava desafios. Teve um curiosíssimo, que foi, ele queria. Ele escolheu num ano, em 71 ou 72, não muda, as 10 canções medalhas de ouro. Que tinham sido, as 10 canções medalhas de ouro eram canções que tinham sido lançadas ao longo daquele ano. Nós estamos falando de novembro, dezembro, e ele então botou em janeiro, Roberto Carlos lançou isso assim, 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 e vai por aí, Elis Regina com Águas de Março, me lembra, foi a música que foi homenageada nessa época. Bom, ele escolheu lá os 10, o Roberto, eu não me lembro qual foi a música, mas estava lá, com certeza. Simonal tinha aquela Descendo a Rua da Ladeira, Samarina. Samarina. E aí vai, e tinha o Vinícius de Moraes e o Toquinho com aquela música da Bahia, Passar uma tarde em Itapuã. Tarde, Itapuã. Eu vou muito à Bahia, eu me hospedo na casa do Vinícius. Então, toco o dia inteiro, Vinícius. Lá na Pituba. Na Pituba, não. Não, Itapuã mesmo, Itapuã, bem na praia de Itapuã. É maravilhoso. Então, eu escuto muito isso. E eu ouvi muitas histórias do Flávio Cavalcante lá. E aí, eu sei que combinamos, então, montamos um programa com essas 10 músicas e correndo atrás dos 10 principais apresentadores, cantores dessas músicas. No caso de Itapuã, era a dupla, Toquinho e Vinícius. Quando chega, Roberto Carlos, a gente agendou para aquele dia. Roberto tinha um contrato conosco, verbal, feito pelo Marcos Lázaro, que foi um empresário já falecido, muito sério, muito amigo nosso, cobrava os tubos pelos artistas dele, mas era cumpridor, tudo de boca, não tinha um contrato. Roberto Carlos foi exclusivo. Roberto foi exclusivo do programa do papai durante 3 anos, não tinha um papel assinado. Ele fazia uma apresentação por mês, porque ele escolhia o dia, o Marcos escolhia o dia, porque era o dia que ele estaria livre, o Roberto, de não fazer shows pelo Brasil. Então, ele ia lá no programa e tal. E aí, nesse dia, então, tinha esse negócio de tinha que ver o Vinícius e o Toquinho para cantar em Itapuã. Quando chega no meio da tarde, o Toquinho vai ensaiar o quadro e diz: Flávio, tem um problema, o Vinícius está na Bahia, bebeu demais, não vai vir, não. Não vai vir, não. O Vinícius, ele estava vivendo casado com a Jéssica. A que ficou com a casa. Isso. Aí eu pedi o telefone da Jéssica, liguei para ela. Ela falou: o Vinícius já tomou uma garrafa de uísque aqui, não mandou a passagem de você estar aqui, você mandar. Ele não vai, tá bom. Aí eu liguei para o papai, que ainda estava em Petrópolis, ainda ia descer para o programa, isso era 12:00, 1h, e disse: papai, está tudo bem, o programa está ótimo, mas tem um probleminha. Qual é o probleminha? O Vinícius não vem. Aí o papai, então, também não vou. E desligou o telefone. Aí o velho dava essas coisas. E aí eu desliguei o telefone, corri para o Eduardo Sidney, que era, já falei, eu era o diretor do programa. Falei: Edu, o papai deu chilique, dizendo que não vai descer, não, porque o Vinícius não vem e tal, não sei o quê. Deixa que eu vou falar com ele. Aí os dois se falavam, obviamente a conversa ali era uma conversa mais tranquila, porque não havia essa relação de dependência, né? E aí o Edu chegou para mim e disse assim: convence aí, vê se você consegue no teu papo aí convencer a Jéssica a botar o Vinícius no avião ainda. Aí liguei para a Jéssica, fiquei falando uns 15, 20 minutos, ela concordou. Eu falei: Jéssica, o dinheiro, a preço de hoje, era um cachê de R$200 mil, R$250 mil a preço de hoje, era um cachê altíssimo. Eu falei: Jéssica, vocês vão abrir mão R$200 mil de cachê? Eu estou falando um número aproximado, pode ter sido 150, mas era um dinheiro pesado. Respeito. Pelo amor de Deus, o Vinícius não me falou que tinha esse cachê todo. Eu vou botá-lo no avião de qualquer maneira. E aí
ela fez isso, ela levou o Vinícius até avião, o Vinícius fez questão de sair com uma garrafa de uísque e um copo com gelo e um geleirozinho pequenininho, tomando seu esquinho, né? Chegou aqui no Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont, no Rio, mandei um carro apanhado, ele vem lá com o gelinho dele, com o esquinho dele, e aí boto ele no fundo do palco, né? Por trás do palco, e mostro para o papai está no ar. De repente ele olha para o lado, eu faço um sinal, ele olha para o lado e vê que eu estou com o Vinícius do lado. Ele fica todo emocionado, aí, dá-lhe, filhão! E aí, o Vinícius entrou com aquele copo, cantou Itapuã, não cantou, porque ele estava bêbado, cantou o Toquinho, que era dupla, né? O Vinícius saiu dali, pegou o copo, foi para o avião, voltou para Salvador. Ele jura que não se lembra de que ele teve no programa. Muito bom, muito bom. O seu pai também teve uma polêmica com o Wilson Simonal. Sim. Porque o Simonal também foi cancelado naquela época, uma palavra de hoje, mas ele foi cancelado pela esquerda, pela classe artística. O que aconteceu exatamente? Olha, primeiro, nós somos muito amigos do Simonal, muito, muito. Papai, inclusive, era padrinho de um dos filhos do Simonal, tá? Do segundo filho do Simonal. Era um amigo, o Simonal frequentava na nossa casa de Petrópolis, frequentava a fazenda do meu sogro, em carnaval, passava carnaval lá. Então, nós éramos muito amigos. O Simonal era um cara muito agradável, inteligente, batia um papo ótimo, simpático, envolvente e tal. Só que Simonal começa a falar besteira, enfim, se sentindo dono do mundo, dono do Brasil, e começou a falar muita besteira e começou a puxar muito saco de general. Isto é um fato, tá? E, obviamente, a esquerda começou a sabotá-lo e a persegui-lo, tá? Quer dizer, Simonal partiu do ponto, ele se achou assim um general da República, entendeu? Fez um momento de se achando muito importante e tal. E os milicos prendendo alguns artistas, enfim, você conhece a história muito bem, gente morrendo aí, atirado de avião no meio do mar, e os caras indignados com essa posição do Simonal de ser amigo de general. Então, isso... mas, a partir daí também, destruíram de uma maneira nunca vista no Brasil a carreira destruíram a carreira dele, mas destruíram numa sabotagem coletiva. Destruíram a pessoa, né? Porque é como se desumanizasse ele, transformasse num objeto descartável. Eles não queriam que o Simonal existisse. Politicamente, artisticamente, como ser humano mesmo. Era um troço a ser descartado. E usando de uma mentira. A mentira era: o Simonal é um dedo duro. Mentira. Ele nunca dedurou ninguém. Mentira, ele não era dedo duro. Ele, sim, tinha simpatia por alguns milicos lá. Tinha. Mas de você ter simpatia por um milico e ser dedo duro, vai uma dedurou quem, quando, aonde, com que repercussão. Nunca apareceram essas 4 respostas. Durou quem? Quem que o Simonal dedurou? Ninguém diz. Ninguém sabe, ninguém viu. Aonde? Em que condições? O cara foi preso? Então, quer dizer, aí o As narrativas vencendo a verdade. Exatamente. E destruindo uma reputação. E aí nós ficamos, poxa, aí tomamos conta da alma do Simonal para protegê-lo o que pudesse, o que podia, né? Mas a sabotagem que fizeram com ele envolvia também executivos de rádio e de televisão. Isso é que é mais cruel. Sempre, né? Isso é mais cruel. Sempre tem. Quer dizer, porque artista sozinho não cancela ninguém. Tem que ter ajuda da imprensa, daquela imprensa militante, né? Que eu respeito o jornalista, mas quando parte para a militância, tanto de um lado quanto do outro, a gente perde um pouco do crédito, né? Aquela coisa de não... fala, a gente escuta, mas não dá tanta atenção. Então, destruíram a carreira dele, ele nunca se recuperou, nunca. Bom, aí passou anos sem poder tocar e sem poder gravar um disco, cara. Ninguém ouvia Simonal, era um bloqueio. Nunca aconteceu isso, quer dizer, nem com os artistas comunistas.
acontecia isso, quer dizer, que eram protegidos por essa gente, não acontecia nada. Foi uma destruição. Ele terminou a vida muito mal, bebendo demais, na fossa, com toda a razão. Enfim, e é uma história muito triste na nossa vida, a história do Simona. Ele ia para casa. Aquela história, ele era um cantor de sucesso. Eu lembro do Simonal no palco. Eu era criança, eu lembro, era uma explosão de alegria, era tipo uma ginga brasileira. E de repente ele sumiu. Ninguém ouvia mais falar. E na minha casa a gente não sabia dessas histórias. Política, ninguém falava em política na minha casa. Então a gente não sabia, mas simplesmente sumia. Teve um momento, o Simonal era tão sucesso, que teve um momento em um show no Maracanãzinho que o Sérgio Mendes estava bombando lá nos Estados Unidos com a banda dele, Brasil 66, bombando mesmo. Eu assisti um show dele ao vivo em Washington, eu estava lá em Washington, fui assistir, era um sucesso fantástico. As músicas eram muito boas, muito bom gosto e tal. Bom, então o Sérgio Mendes foi contratado para fazer um show no Maracanãzinho. Lotaram o Maracanãzinho, aí, 30 mil pessoas, a capacidade total do Maracanãzinho. E o Simonal foi convidado para fazer a abertura do show. O show teria, na abertura, o Simonal e depois o Sérgio Mendes entraria. O Sérgio Mendes adorou a ideia, ótimo, vai aquecer meu espetáculo, coitado do Sérgio Mendes, se arrependeu, não queria que o Simonal saísse do palco. Uau! Olha, foi um negócio. O Simonal era para cantar 20 minutos, depois de meia hora, e o Sérgio Mendes não queria entrar, porque ele ia entrar sobre vaias, porque o pessoal queria que o Simonal continuasse a cantar. Foi um sucesso megalômano, que o Simonal não tinha culpa, porque era culpa do sucesso. Quer dizer, aí teve uma repercussão. Ele era um artista muito popular, independente de fazer escolhas, que também é um direito dele fazer escolhas, e hoje a gente vê, tanto a esquerda quanto a direita. Eu sou uma pessoa de voto conservador, vamos dizer assim, mas eu vejo, tanto na direita quanto na esquerda, artistas bajulando o poder. Eu nunca bajulei. Eu trabalhei na gestão pública, mas eu nunca fui de pendurar em ninguém para conseguir nada. E a gente vê tanto esquerda, por exemplo, entra um presidente de esquerda, vai aquela horda lá de Big Brother a artista consagrado fazer população. E a direita a mesma coisa. Então, alguns são escolhidos como para ser apedrejado. É o cancelamento. Só que naquela época as pessoas não tinham os mecanismos de defesa que tem hoje, bem ou mal se defendem. Tem a internet, tem os fãs que vão à internet defender. Naquela época era ele sozinho contra o mundo, né? Verdade. Assim. Eu sei que depois dessa fase grande do programa do papai, ele deu uma parada com a televisão e eu precisava continuar a vida, obviamente. Garoto de 24, 25 anos, minha filha já nascida, com 1 ano de idade, eu casei com 23, e eu precisava trabalhar. E aconteceu das coisas mais lindas da vida. Era um domingo, eu estava caminhando na Avenida Atlântica, eu morava perto, na Paula Freitas, uma rua transversal à Avenida Atlântica, e eu estou caminhando com a Bebel, minha filha, no carrinho, cedo, 7 horas da manhã, 7h30, como se deve fazer com uma criança. E aí vem o seu Adolfo andando devagarzinho, Adolfo Bloch, pela Avenida Atlântica. Eu o conhecia, naturalmente, ele sabia que ele gostava muito do papai, e eu fui lá cumprimentar o seu Adolfo. Ele falou, meu filho, senta aqui. O Adolfo estava cansado já. Mandou sentar aqueles banquinhos de praia que tem na Atlântica. Eu sentei com o Bebel no carrinho, e aí começamos a conversar um pouquinho, tudo bem, como é que está teu pai? Está sumido. O papai estava, naquele momento, afastado da televisão. Está sumido teu pai? Pois é, mas parece que ele vai para São Paulo, tem uma chance dele voltar pela Bandeirante, o que acabou acontecendo logo depois. E ele chegou, e você, meu filho, o que está fazendo? Eu cheguei, não, senhor Adolfo, papai está parado, eu estou parado também, mas você é vagabundo, por acaso? Você, por acaso, não gosta de trabalhar? Eu falei, que isso, Adolfo? Eu estou sem emprego, então vai trabalhar comigo. E dessa maneira sensacional, na segunda-feira, ele falou, segunda-feira eu te espero lá
no escritório. Aí, na segunda-feira, primeiro cheguei em casa e disse, arrumei um emprego, vou trabalhar na Manchete. Vai fazer o quê? Não sei, eu vou trabalhar lá. E aí, na segunda-feira, cedo, 9h, 8h30, 9h da manhã, fui para lá, e está lá o Adolfo. Segunda-feira era dia de fechamento da revista Manchete e da sua capa, que o Adolfo fazia questão de escolher, e aqueles cromos onde tinham as fotos de capa, ele ia comendo as que ele não gostava e cuspia e jogava no chão, para evitar que a foto fosse publicada por engano, entendeu? Eu não gostei dessa, porque várias vezes... Fantástico. E eu de pé ali assistindo, aqui meio afastado, óbvio, aquele papo, e Adolfo brigando com a diretoria e tal. De repente ele chega e passa o Adolfo, o Oscar, o sobrinho dele, que era o vice-presidente, passa por lá, bom dia e tal, ia lá para o gabinete dele. O Oscar não cuidava da produção da revista, cuidava da comercialização. Aí chegou o Oscar, aqui é o Flavinho Cavalcante, você conhece? O Oscar não conhecia. Contrata ele, vê onde é que ele vai trabalhar conosco. Ele está trabalhando conosco desde hoje. Assim, desse jeito, sem saber de nada de mim, nada, zero. Aí eu subi, o Oscar muito... Depois ficamos grandes amigos, grandes amigos. O Oscar acabou sendo quase um segundo pai para mim, depois. E ele chegou, ele entrou no gabinete e falou, bom, já que o Adolfo falou, mas não falou o quê? Senta aqui no meu lugar, assume a presidência da empresa. Eu falei, o que é isso, Oscar? Eu todo tímido, né, e tal. Ele acabou entrando, o que você faz? Eu falei, minha experiência maior é área comercial. Desculpa, eu não sou jornalista, minha formação é de publicidade. Eu sou publicitário. Eu sempre fui. Eu chamei você de jornalista, eu sempre liguei você ao mundo da imprensa, da comunicação. Muito de jornalista, mas na realidade a minha formação é de publicitário. E aí eu falei, o seu Oscar, sabe de seu? Não tem nada de seu aqui dentro. Aqui dentro ninguém é seu, nem Adolfo é seu. Adolfo, tá. E aí, então, vou te botar na área comercial. Ok, fui para lá, para a área comercial. Me deram para ser contato de uma revista, Fatos e Fotos, que era a segunda revista da casa. A primeira era a Manchete, a segunda, Fatos e Fotos. Mas aí eu saí vendendo lá alguns anúncios e tal. Deu uma faturadazinha, ganhava pouco, doidado, mas era Deus para mim, porque eu sentia que eu tinha espaço para crescer lá. Aquilo ali era muito doido, mas muito interessante. Aquela vista maravilhosa ali da Rua do Rússio para eu trabalhei no final da Manchete já. Quando estava terminando a Manchete, eu era muito garota, eu saí da Globo e eles me contrataram assim também. Eu liguei e falei, olha, eu estou saindo da TV Globo, vem para cá agora. Legal. E aí foi assim, um ano depois de eu trabalhar assim, comecei a faturar uma graninha, mas tudo pouca, mas bem, feliz da vida. Eu encontro o Adolfo no elevador, porque nesse ano quase nunca falei com o Adolfo, não tinha nada que falar com ele, estava cuidando das minhas funções, tinha lá meu chefe, Davi Krasnik, e tal. Aí cheguei para o Adolfo chegou para mim e disse, que bom que eu te vi aqui, vamos conversar. Eu falei, vou ser demitido, que coisa horrorosa. Subi para a sala dele e falou, meu filho, eu estou sendo roubado na Bahia. Eu falei, como é que é, senhor Adolfo? Estou sendo roubado na Bahia, fizeram rolar, ele tinha uma filial lá na Bahia, com 2 executivos, meio picaretas, e ele falou assim, você não topa assumir lá uma sucursal da Manchete na Bahia, não? Fala com a sua mulher, vê se vocês concordam ir para lá e tal. Me responde na segunda-feira. Eu falei, não, está respondido, vou sim. Claro que vou, pô. Eu sou contato aqui, eu quero crescer na empresa. Bom, e fui. Foi uma experiência linda, linda, maravilhosa. Morei numa casa da Pituba, gostosíssima, no bairro da Pituba. A Bahia é sensacional. Eu amo a Bahia, eu amo a Bahia. Papai ligou para um cara desconhecido, chamado Jorge Amado, e falou, Jorge, papai era muito amigo do Jorge. Jorge, você precisa cuidar do meu filho está indo morar na Bahia, vai trabalhar na Manchete e tal, não sei o quê. O Jorge falou, dê uma missão para o seu filho. Todo sábado, às 4h da tarde, me visitar, para bater papo. Eu estou falando todos os sábados. Legal.
E aí, cara, eu fiquei amigo íntimo do Jorge Amado. Olha que coisa. E Que indo, chique! indo para a casa dele, batia papos, não se bebia álcool. Eram sucos, aqueles sucos de frutas nordestinos, álcool não rolava. Rolava vários sucos, comidinhas e coisinha, acarajézinhos e tal. Maravilha, Mas nossa. olha, de papos maravilhosos. E ele tinha a casa dele tinha uma mata em volta, ficava no meio de uma mata, está lá até No Rio hoje, no Vermelho, museu, né? No Rio no Rio Vermelho. Vermelho. E ele construiu uma choupana pré-fabricada, rústica, muito interessante, onde ele fez o escritório. Então, ele saía de casa caminhando por uma picadinha no meio da mata, até 40, 30 metros da casa dele, ficava essa choupana, onde ele tinha um escritório confortabilíssimo, uma biblioteca, aquela máquina IBM tinha aquela bolota com as letrinhas que imprimia e tal, e é onde ele escrevia os livros dele, biblioteca, e tinha um sofá-cama onde ele tirava as sonecas e tal. E eram papos que não terminavam, eram horas já. E eu cheguei, e ele me apresentou a Bahia inteira. Inteira. Que honra, né? Que honra, meu Deus, Porra, conhecer a Bahia pelas mãos do Jorge Amado. É verdade, fantástico. Olha, foi uma experiência muito rica. Foi 1 ano e meio só. Aí eu fui promovido para Brasília, ser diretor da Manchete em Brasília, que ali era um cargo importante. Acabei ficando 6 anos na Manchete. O Silvio Santos ousadamente me sequestrou, me levou para lá, e eu fiquei 6 anos na Manchete. O Adolfo ficou muito chateado comigo, ele rompeu comigo. O Adolfo era um sentimental, né? O negócio dele. Como que você vai embora, vai me abandonar? Eu falei, Adolfo, eu sinto muito, mas a grana que o Silvio está me oferecendo, eu tenho família, Adolfo, eu tenho filha, eu vou ter uma vida, mas você não podia fazer isso comigo. Eu fiz, o bem ou mal. Fui lá para a Manchete e eu fiz. A Manchete foi bem e tal. E até que eu fui trabalhar com o Silvio, na realidade, vi o Silvio muito poucas vezes, porque eram os executivos. Eu fui contratada pessoalmente pelo Silvio no escritório dele, no camarim dele, ele me recebeu, entra, fica à vontade e tal. Batemos um papo de 1h30, saí dali contratada, ele já estava para me contratar também, mas assim, uma das pessoas mais simples que eu já vi na minha vida. Sim, muito simples, objetivo. E eu acho assim, que os grandes executivos da televisão brasileira, porque ali era o executivo, não era o Silvio apresentador, são simples. E aqueles mais abaixo é que vão ficando... É verdade. Foi uma historinha ótima do Silvio, que eu levei o meu amigo, o senador Marco Maciel, que já está falecido, pernambucano. Ex-presidente da República. Isso, do Fernando Henrique. Eu levei, o Marco queria conhecer o Silvio. O Marco tinha pretensões de ser candidato a presidente num futuro próximo e tal. E aí eu levei para conhecer o Silvio. E falei com o Silvio, o Marco. O Silvio não entendia nada, zero política. Marco, é importante, Silvio, por causa disso. Além de ser um homem de bem, meu amigo, blá, 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 ele quer te conhecer, blá, blá, blá. O que você quer que eu faça? Eu quero que você o receba para um jantar na tua casa. O escritório fica muito oficial, muito formal e tal. Ele falou, então tá bom. Vem você, quem mais? Vou eu, minha mulher, porque o Marco vai levar a Ana Maciel, então a Suzana vai acompanhar a Ana, e você, quem você quiser, bota o teu diretor aí, o diretor dele, né, de programação, de produção, o primeiro, o grande. Bom, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, e eu sei que ele fez um jantar... Calegari? Luciano Calegari, perdão, Luciano Calegari. Isso. Então, estávamos todos lá, um jantar tranquilo, pouca gente, e papo light, o Marco falando da vida dele. O Marco era jeitoso, ia falando com calma e tal. Até que o Silvio achou que aquele papo estava muito vazio, sabe? Falei, pô, não é nada interessante. Chegou o Silvio,
Ô, Marco, deixa eu te entender uma coisa. Você é senador, né? Eu falei, sou senador. O que faz um senador? Aí o Marco, didaticamente, começou a contar para ele as responsabilidades, as atribuições do Senado. O Silvio achou aqui num papo furadíssimo. E disse, já entendi, faz porra nenhuma. Vamos servir da questão. Já entendi, faz porra nenhuma. Pô, você não tem empresa para cuidar, não tem funcionário para cuidar. Pô, eu tenho 3.000 funcionários. Você faz discurso na Câmara. Aí o Marco, mas Silvio, os bastidores. Os bastidores. Pois é, mas por serem bastidores, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode respeitar. Porque a gente só respeita o que conhece. Então, o que aparece para nós é que vocês não fazem nada. Eu acredito que vocês façam. Mas... Cara, eu fiquei num constrangimento. Mas ele não consegue deixar de falar. Não, o Silvio é muito sincero. O Silvio fala na lata, assim, não tem filtro. O Silvio não tem filtro. É muito interessante isso mesmo. E uma história final para contar dele, e aí a gente muda de assunto se você quiser. Papai faleceu, ele, meia hora, 40 minutos depois do falecimento do papai, ele está lá no hospital para me visitar, dar um abraço solidário. Já estava fora, do SBT, eu estava no Artiplano Medina, eu tinha saído do SBT, bobagem, mas fiz. O Silvio, muito emocionado, ele estava emocionado, ele tinha tirado a estação do ar de luto, ele botou botou um texto que rodava em caracteres dizendo que a emissora estava fora do ar. Iria ficar por 12 horas para homenagear o seu grande comunicador. Foi uma homenagem linda que ele prestou. Repercutiu muito e tal. E, para mim, depois de várias vezes perguntar se eu precisava de alguma coisa, e eu dizia, não, Silvio, obrigado, não, Silvio, obrigado. O que era verdade, e não, Silvio, obrigado. O pai estava muito bem financeiramente, e tal. Graças ao Silvio, graças ao programa que ele fazia no SBT, não precisava e tal. Mas ele chegou, me deu um envelope e falou, se precisar, abra e fique à vontade. E eu guardei aquele envelope no bolso e fui cuidar de outras coisas, fui cuidar de avisar a mamãe que o papai tinha falecido, uma coisa horrorosa, fui até a casa dela, lá no Morumbi, e aí e dia seguinte, assim, o Silvio falou, você vai enterrar seu pai aonde? Eu falei, vai ser em Petrópolis, que é a terra que ele gosta, é o chão que ele tem lá, seu espaço, no cemitério, toda a família tem lá, esse lugar. Ele falou, então tá, eu vou te mandar um assessor para te ajudar nisso. Aí o cara providenciou aluguel de aviãozinho para levar o corpo até o Rio, do Rio subir a serra, tomou todas as providências. Eu sei que no dia seguinte eu descobri que aquele envelope era um cheque em branco do seu Silvio Santos. Nossa. Não, o Silvio as pessoas falam muito do Silvio sem conhecer, mas o Silvio que eu conheço, eu tenho muita amizade com o Leon, que é sobrinho dele, Guilherme Goiás. Adoro. Leon é meu amigo. Leon acompanhou minha gravidez, veio visitar meu filho quando nasceu, é um amigo assim do coração. E quando eu estava grávida, eles ligavam para mim de 10 em 10 minutos. Já nasceu? Eu ainda não, calma. Então segura para nascer no dia do aniversário do SBT, que é 19 de agosto. Eu na maternidade, 17 de agosto, e o Leão querendo que eu segurasse o meu filho para o aniversário do SBT. Essa história, ele e o Pelégio foram para Las Vegas, num voo que rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eles levaram 90 horas para chegar em Las Vegas. E cada parada era uma ligação. Já nasceu? Eu ainda não, Leão, calma. Meu filho vai nascer dia 17. Já estou na maternidade, Leão, calma. Não, porque veja bem, olha, foi assim, meu parto foi uma história à parte, né? Legal. Mas o Silvio tem essa generosidade. O Silvio é uma pessoa de coração imenso, e ele sempre deu a mão para aqueles que foram leais a ele, mas ele também não perdoa traição, não. Não, claro que não, eu acho que isso é razoável, ninguém perdoa traição, não é para se perdoar. Agora, é lindo você ver o Silvio andando naqueles corredores, daqueles estúdios do SBT,
E as pessoas, os funcionários, o tratam como ídolo, não como patrão. Sabe? Não, mas quando eu conheci o Silvio, quando eu fui contratada, que ele me. Eu disse assim, mas você é o Silvio, né? Você é o Silvio, né? Não, fica calma, fica tranquilo. Eu falei assim, no final, eu falei que eu assistia quando eu era criança o Boa Noite Cinderela. Você não assistiu domingo no parque, não? Aí eu falei, não, eu gostava mais de Boa Noite Cinderela, né? Porque eu era menina, coisa, princesa e tal. Eu achava você muito bonzinho. Você era meu Papai Noel. Eu escrevia cartinha e tal. Aí eu falei, posso tirar uma foto com o senhor? Não, com você? Aí o Rafael Arena, que era o assessor dele, que estava esperando na porta, eu dei minha máquina fotográfica, o Rafael tirou a foto que eu guardo até hoje do Silvio. E eu vi muito pouco Silvio no corredor. E na época ele não gostava de ser chamado de patrão, isso era uma cafonice para ele. Ele era o acionista. Quando as pessoas queriam falar do Silvio, falavam o acionista disse isso. O acionista disse aquilo. A gente já sabia que era o Silvio, né? Verdade. Mas para a gente fechar, que está encerrando o tempo do Instagram, eu queria que você falasse qual é a memória que você gostaria de resgatar do seu pai e que você ainda não falou. Flávio Cavalcante, comunicador. Qual é a melhor lembrança que você tem dele no palco? A apresentação foi um espetáculo que a gente organizou, que teve a participação simultânea do Roberto Carlos, do Roberto, da Elis Regina e do Pelé. Foi um grande momento da história da televisão. O Carlos Augusto, o programa deu este momento, não o programa inteiro. Esse momento deu 72% de audiência. Se você considerar que a audiência computa também a audiência zero, significa o seguinte: uma pessoa estava na televisão no SBT, porque 30% era a média de quem não estava da televisão desligada. Era 25%, 30%. Esse programa foi um programa épico, que foi construído, Deus ajudou, as coisas se arredondaram, se ajustaram, que o Roberto, conforme eu te falei, tinha uma agenda flexível. E naquele mês só poderia ir no dia tal, no domingo tal. Nesse domingo o Pelé tinha um jogo de tarde do Santos. Então era complicado. Como é que o Pelé sai e vai do Santos, vai de avião e tal. Enfim, mas conseguimos. A Elis Regina não tinha nenhum problema, ela tinha um contrato para fazer e tal. Esse foi um dia glorioso pela costura do que foi feito por debaixo. Nós saímos de lá, o papai e eu, emocionadíssimos, e o velho suava litros, né, com aquele palco, refletores acesos. Chorava muito no palco. O Flávio chorava muito no palco. Ele mudava de camisa a cada 2 blocos de comerciais, ele mudava de camisa. E a Leia passava uma toalha gelada, com água gelada nas costas, para dar uma aliviada, para diminuir o suor, para se recompor. E quando acabava o programa, a gente ia para o estúdio, nosso escritóriozinho, que ficava 50 metros ali na Cândido Gaffré, na Urca, pertinho do escritório, a gente ia a pé para lá. Aí o papai se deitava numa banheira gelada, e nós tínhamos um funcionário, um office boy, um cearense espertíssimo, uma figura chamada Seu Francisco. E o papai chegou para mim e disse: Flavinho, arruma um uísque para mim aí, uma dose. Tem um uísque aqui? Falei, aí eu fui ver, não tinha uísque, nem tinha que ter uísque no escritório. Não estou sem uísque. O Francisco ouviu aquele negócio, teve dúvida, foi para a casa do vizinho, bateu na porta da casa do vizinho, 11h30, 15 para meia-noite. O seu Flávio está precisando de um uísque. E o vizinho olhou assim, a casa, sabia que o papai estava lá, sabia do programa. Aí mandou uma garrafa de Old Par e o papai tomando uísque na banheira.
e a gente vivia muito feliz Olha, e gostava muito. eu vou te dizer, Flávio, é uma honra muito grande conversar com você. Você é meu amigo de internet há muitos anos, mas o teu pai, para mim, é um dos ícones da televisão brasileira. A minha infância foi na frente da televisão assistindo Flávio Cavalcante, um Instante Maestro, nossos comerciais, por favor. A gente se sentia parte da família de vocês. Eu queria conhecer Petrópolis por causa do seu pai, eu gostava de assistir os Canarinhos de Petrópolis por causa do seu pai. Então, a sua família é um pouco a nossa família, da família brasileira, porque vocês transmitiam que às vezes as pessoas não têm essa noção do que é fazer um programa para a família. Verdade. E o Flávio Cavalcante fazia um programa para unir todas as classes sociais diante da televisão, para assistir os melhores artistas do Brasil. Ele protegia aqueles que eram perseguidos, ele dava voz àqueles que ainda estavam começando, ele não era uma pessoa elitista, ele era um dos homens mais chiques que eu já vi na televisão brasileira. Então, você me dar esse presente de conversar comigo é uma honra muito grande. Foi um prazer, para mim, uma alegria do coração eu poder ter chance de falar essas coisas que estão aqui dentro. E estão aqui no livro. Vamos marcar mais conversas para a gente bater mais papo sobre a televisão. Eu amo. Olha, quero agradecer os jornalistas que nos assistiram, Consuelo Badra, James Zackel, Paulo Almeida, Arthur Vivaco, tantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui, outros que eu talvez não tenha lido rapidamente, muitas pessoas falando que adoram a Flávia, adoram você. Você é uma pessoa também muito querida, muito... É da família, não adianta. A árvore não, o fruto não cai longe da árvore, não. Flavinho, muito beijo para você, um beijo para sua família. E eu depois vou colocar no meu Instagram e os recortezinhos também. E viva Flávio Cavalcante! Viva que apareçam outros, nunca vai ser igual, mas pelo menos tentem fazer programas que a gente consiga assistir sem vergonha de estar com a televisão ligada ao lado do filho, da mãe, do avô. Claro. Um beijo para ti, Flávio. Beijo, muito obrigado. Foi uma alegria. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada pela audiência, gente.